Antes de a gente falar do Brasil, vale lembrar de um oligopólio lá nos Estados Unidos. 4 frigoríficos concentram 80% do mercado ali. Tyson Foods, JBS, Cargill e Marfrig. Dos 4 produtores de carne que praticamente monopolizam o mercado dos caras, 2 são brasileiros. E não estamos falando em exportação de carne, mas de produção local mesmo. A JBS e a Marfrig abatem sozinhas ali 1/3 dos bois dos Estados Unidos. A empresa dos irmãos Batista, ela faz isso por meio da JBS Beef North America, a do Marcos Molina via National Beef, que é uma controlada da Marfrig. No meio disso tem a tarifa de 50%, que está valendo para a carne brasileira desde o dia 7 de agosto. Para a JBS e para a Marfrig, ela não é um problema. O tanto que elas faturam produzindo dentro dos Estados Unidos supera com folga o tanto que elas ganham exportando para lá. No fim das contas, a coisa pode até ser boa para o caixa das duas. É o que a gente vai ver aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada no caso do terceiro maior frigorífico do Brasil, a Minerva. Ela não tem operação nos Estados Unidos, só exporta para lá. Mesmo assim, não é tão dependente da América do Norte quanto a estatística geral faz parecer. E a estatística geral é a seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, o segundo maior importador, atrás da China. E essa relação se repete. Antes de a gente falar do Brasil, vale lembrar de um oligopólio lá nos Estados Unidos. 4 frigoríficos concentram 80% do mercado ali. Tyson Foods, JBS, Cargill e Marfrig. Dos 4 produtores de carne que praticamente monopolizam o mercado dos caras, 2 são brasileiros. E não estamos falando em exportação de carne, mas de produção local mesmo. A JBS e a Marfrig abatem sozinhas ali 1/3 dos bois dos Estados Unidos. A empresa dos irmãos Batista, ela faz isso por meio da JBS Beef North America, a do Marcos Molina via National Beef, que é uma controlada da Marfrig. No meio disso tem a tarifa de 50%, que está valendo para a carne brasileira desde o dia 7 de agosto. Para a JBS e para a Marfrig, ela não é um problema. O tanto que elas faturam produzindo dentro dos Estados Unidos supera com folga o tanto que elas ganham exportando para lá. No fim das contas, a coisa pode até ser boa para o caixa das duas. É o que a gente vai ver aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada no caso do terceiro maior frigorífico do Brasil, a Minerva. Ela não tem operação nos Estados Unidos, só exporta para lá. Mesmo assim, não é tão dependente da América do Norte quanto a estatística geral faz parecer. E a estatística geral é a seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, o segundo maior importador, atrás da China. E essa relação se repete. Antes de a gente falar do Brasil, vale lembrar de um oligopólio lá nos Estados Unidos. 4 frigoríficos concentram 80% do mercado ali. Tyson Foods, JBS, Cargill e Marfrig. Dos 4 produtores de carne que praticamente monopolizam o mercado dos caras, 2 são brasileiros. E não estamos falando em exportação de carne, mas de produção local mesmo. A JBS e a Marfrig abatem sozinhas ali 1/3 dos bois dos Estados Unidos. A empresa dos irmãos Batista, ela faz isso por meio da JBS Beef North America, a do Marcos Molina via National Beef, que é uma controlada da Marfrig. No meio disso tem a tarifa de 50%, que está valendo para a carne brasileira desde o dia 7 de agosto. Para a JBS e para a Marfrig, ela não é um problema. O tanto que elas faturam produzindo dentro dos Estados Unidos supera com folga o tanto que elas ganham exportando para lá. No fim das contas, a coisa pode até ser boa para o caixa das duas. É o que a gente vai ver aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada no caso do terceiro maior frigorífico do Brasil, a Minerva. Ela não tem operação nos Estados Unidos, só exporta para lá. Mesmo assim, não é tão dependente da América do Norte quanto a estatística geral faz parecer. E a estatística geral é a seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, o segundo maior importador, atrás da China. E essa relação se repete. Antes de a gente falar do Brasil, vale lembrar de um oligopólio lá nos Estados Unidos. 4 frigoríficos concentram 80% do mercado ali. Tyson Foods, JBS, Cargill e Marfrig. Dos 4 produtores de carne que praticamente monopolizam o mercado dos caras, 2 são brasileiros. E não estamos falando em exportação de carne, mas de produção local mesmo. A JBS e a Marfrig abatem sozinhas ali
1/3 dos bois dos Estados Unidos. A empresa dos irmãos Batista, ela faz isso por meio da JBS Beef North America, a do Marcos Molina via National Beef, que é uma controlada da Marfrig. No meio disso tem a tarifa de 50%, que está valendo para a carne brasileira desde o dia 7 de agosto. Para a JBS e para a Marfrig, ela não é um problema. O tanto que elas faturam produzindo dentro dos Estados Unidos supera com folga o tanto que elas ganham exportando para lá. No fim das contas, a coisa pode até ser boa para o caixa das duas. É o que a gente vai ver aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada no caso do terceiro maior frigorífico do Brasil, a Minerva. Ela não tem operação nos Estados Unidos, só exporta para lá. Mesmo assim, não é tão dependente da América do Norte quanto a estatística geral faz parecer. E a estatística geral é a seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, o segundo maior importador, atrás da China. E essa relação se repete. Antes de a gente falar do Brasil, vale lembrar de um oligopólio lá nos Estados Unidos. 4 frigoríficos concentram 80% do mercado ali: Tyson Foods, JBS, Cargill e Marfrig. Dos 4 produtores de carne que praticamente monopolizam o mercado dos caras, 2 são brasileiros. E não estamos falando em exportação de carne, mas de produção local mesmo. A JBS e a Marfrig abatem sozinhas ali 1/3 dos bois dos Estados Unidos. A empresa dos irmãos Batista, ela faz isso por meio da JBS Beef North America, a do Marcos Molina via National Beef, que é uma controlada da Marfrig. No meio disso tem a tarifa de 50%, que está valendo para a carne brasileira desde o dia 7 de agosto. Para a JBS e para a Marfrig, ela não é um problema. O tanto que elas faturam produzindo dentro dos Estados Unidos supera com folga o tanto que elas ganham exportando para lá. No fim das contas, a coisa pode até ser boa para o caixa das duas. É o que a gente vai ver aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada no caso do terceiro maior frigorífico do Brasil, a Minerva. Ela não tem operação nos Estados Unidos, só exporta para lá. Mesmo assim, não é tão dependente da América do Norte quanto a estatística geral faz parecer. E a estatística geral é a seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Os Estados Unidos, o segundo maior importador, atrás da China. E essa relação se